Olá, Deus abençoe. Uma alegria muito grande estarmos aqui juntos, mais uma vez, rezando, meditando com Santa Teresa de Jesus, com o Castelo Interior. Acredito que a maioria de vocês tem o livro, a edição de vocês do Castelo Interior. É muito importante que vocês também vão progredindo na leitura devagarzinho do Castelo Interior, à medida que vocês vão conseguindo ler 2, 3 páginas, para ir compreendendo um pouco dessa realidade do castelo, também pela linguagem de Santa Teresa, porque, lembrando, o Retiro das Mulheres, que teve como tema o Castelo Interior, foi um pedido de Jesus para que vocês, mulheres, sejam santas, através da vida de oração. E não somente através da vida de oração, mas através do progresso na vida de oração. Deus não quer apenas que vocês tenham vida de oração. Deus quer que vocês progridam na vida de oração. É Ele quem está chamando vocês para progredir. Isso é muito importante vocês entenderem e assumirem essa realidade. Deus ele está chamando vocês para ter oração e está chamando vocês para progredir. Imagina só, lembrando agora a imagem do castelo. Como se fosse a casa, uma casa. Vamos botar uma linguagem mais simples, uma casa. E você vai até essa casa e é a casa de Deus. E aí Deus ele quer te trazer para dentro da casa, para a parte mais aconchegante da casa. Deus, como bom Deus, como bom pai, ele não vai receber você que é filha e vai te deixar ali na garagem, na varanda ou do lado de fora da casa. Ele vai abrir a casa e ele vai te chamar para entrar. E ele vai querer te trazer para a parte mais confortável, mais aconchegante da casa. Exatamente esse é o movimento de Deus no castelo interior. Deus quer te trazer para o interior desse castelo. Ele quer tirar você do lado de fora, porque o lado de fora é perigoso. Lembra que nós vimos as primeiras moradas do perigo que são elas? É onde o demônio está ali com as sevandijas, os animais peçonhentos, venenosos, as cobras, aranhas ao nosso redor, nos envolvendo através do pecado mortal, não querendo deixar a gente adentrar no castelo. As primeiras moradas, elas são como que ainda fora. Quem morre nas primeiras moradas não vai para o céu. E infelizmente a maioria dos católicos vivem nas primeiras moradas. Então é preciso avançar. Então hoje nós vamos falar sobre as segundas moradas, sobre as características das segundas moradas e quem entrou nas segundas moradas, o que é que vai nos ajudando a perceber essas segundas moradas. As segundas moradas, elas são marcadas por duas palavras: luta e perseverança. Quando você sai da primeira morada, como que eu sei que eu saí da primeira morada? Quando eu decidi sair do pecado mortal e eu escolhi ter oração. Eu escolhi ter vida de oração. Eu quero ter vida de oração. Eu quero rezar. Então, quando você rompe com o pecado mortal, você faz uma boa confissão, você entra, você sai das primeiras moradas e avança para as segundas moradas. As segundas moradas, elas são marcadas por essas duas palavras: luta e perseverança. Por quê? Porque nessas segundas moradas você vai começar a precisar rezar mais. Vai precisar de fato agora organizar a sua vida de oração. Vai começar agora a determinar a sua vida de oração. Ou seja, é importante que você, nas segundas moradas, quando você está nela, você organize o dia, né? Não, o dia não, todos os dias, né? Mas que você organize o horário, por exemplo. Eu vou rezar de 6 da manhã às 6h15. Eu vou rezar de 4 da manhã às 4h15 da manhã. Então você vai marcar o seu horário de oração. Você vai escolher o seu lugar de rezar. E você vai, além de escolher o lugar, você vai escolher algumas coisas que podem te ajudar. Um caderno de oração, a Bíblia, uma imagem, alguma coisa que vai te ajudar a despertar o amor dentro de você. E você tem que amar estar nesse lugar. E estar nesse lugar todos os dias. Por isso,
luta e perseverança. Aí você vai marcar, você vai lembrar que Jesus está ali te esperando. Lembra que Santa Teresa fala que oração é essa consciência de quem eu sou e diante de quem eu estou, e consciência do que eu estou falando, com quem eu estou falando. Então você vai estar nesse lugar. Pode ser o seu quarto, pode ser seu banheiro, pode ser sua cozinha, pode ser sua sala, pode ser sua varanda. Pode ser um lugar onde você consiga ter um recolhimento. Padre, posso fazer no carro? Padre, posso fazer no ônibus? Olha, não é recomendado. E lá no meu trabalho, no seu trabalho você consegue ir num local onde você tem possibilidade de ter um recolhimento e silêncio de 10 minutos? Pode. Padre, pode ser na Capela do Santíssimo? Pode, desde que você possa ir lá todos os dias. Então pode. Você vai escolher um local onde você vai ter ali a sua oração pessoal. E aí você vai ter que lutar e perseverar para estar neste lugar de oração, que pode começar com 10, 15 minutos tranquilamente, desde que você persevere, desde que você não desista de rezar. Você continue rezando, você permaneça rezando. E uma das características que Santa Teresa diz dessas segundas moradas é que você começa a ouvir a voz de Deus de forma mais externa. Você começa a ter mais sensibilidade. Como assim voz externa? Por exemplo, você começa a entender de forma mais clara quando Deus está falando com você através de uma homilia, de uma pregação, de um livro, de uma música, uma palavra de um amigo. Então você começa a perceber mais. E Santa Teresa diz algo muito consolador, que eu vou ler aqui as palavras dela. Deus se agrada imensamente de que ouçamos a sua voz, por mais distraídos que sejamos no começo. Essa oração que a gente ainda vai fazendo meio que distraído nas segundas moradas, Deus se agrada que a gente escute a voz dele, que a gente se esforce para estar ali. Então, a minha oração, meu esforço de rezar, ele dá contentamento ao Senhor, ou seja, ele alegra o coração de Deus. E Santa Teresa diz, o importante é perseverar e jamais deixar a oração. Quando você está nas segundas moradas, você ainda corre o risco de voltar para as primeiras. Não está fora do risco. Você pode andar para trás e voltar para as primeiras moradas. Então, nessas segundas moradas, a gente tem que ter muita atenção para não voltar para as primeiras. Então, ela diz, não deixe a oração pessoal, ainda que você cometa algum pecado mortal. Tem gente que pensa assim, estou em pecado mortal, então não vou rezar, porque não adianta nada. Aí ela diz assim, aí é que se precisa rezar. Está em pecado mortal, aí que precisa ter vida de oração. Então, se em algum momento você deixou, se você deixar um dia, 2 dias de rezar, ela diz, não há outro remédio a não ser o recomeço. Recomece, continue rezando, não deixe de rezar. Santa Teresa diz, não desanimem. Se caírem, nem deixe de seguir em frente. Dessa mesma queda, Deus vai tirar algum bem. Então, não desanima, não desiste. Quem entra na segunda morada, começa a ter uma vida de oração, você não quer voltar para as primeiras moradas, embora ela faz um alerta. Não somente um demônio, o inferno inteiro vai lutar contra você que estiver nas segundas moradas. Porque você vai ainda, como você acabou de sair das primeiras, ainda tem o gosto do pecado, ainda tem um interesse pelas coisas do mundo, ainda tem uma fraqueza por aquilo que é velho. A fraqueza ainda está muito forte dentro de nós, parece uma contradição, né? A fraqueza está forte. Mas essa inclinação ao pecado, ela ainda está muito forte dentro de nós. Então, a gente está nas segundas moradas, mas a gente ainda olha muito para as primeiras. A gente ainda olha muito para as primeiras moradas. O demônio ainda usa de muitos artifícios para querer fazer a gente voltar para as primeiras. Você deixou o pecado, mas é tão bom. Volta, né? Lembra disso, como era gostoso, como era bom, como era prazeroso. E a gente ainda fica muito mexido. Então a gente tem que ter
mais do que nunca uma determinada determinação. Não vou sair daqui, não vou deixar de rezar. Vou rezar, vou continuar rezando. Então, essas almas, elas são mais tentadas a voltar atrás. Elas estão com Deus já, mas elas ainda não têm raízes profundas. Elas experimentam uma divisão interior muito forte de Santa Teresa, porque elas querem avançar, mas elas sofrem com a tentação de voltar atrás. Essa etapa é uma etapa de luta contra o pecado grave. O pecado mortal ainda sonda a nossa alma. Esses bichos peçonhentos, eles ainda estão ao nosso redor. Eles já não estão mais grudados em nós, mas eles ainda estão ao nosso redor. Então, é imprescindível a perseverança. Lutar contra o demônio. Ele convocará o inferno inteiro para nos fazer sair das segundas moradas, para nos fazer sair do castelo, porque uma alma que entra no castelo e vai avançando de morada em morada do demônio, acabou, ele não tem mais poder sobre essa alma. Glória a Deus. E por que a gente tem que lutar? Porque essas segundas moradas são decisivas para você entrar na terceira, para você avançar. Então, abraça a cruz. Um conselho de Santa Teresa é: tenha amizades espirituais. Nessas segundas moradas é importante você cultivar amizades com pessoas que são de Deus, pessoas que rezam, para você partilhar sobre vida de oração. Então, conselhos para a segunda morada, tenha mais intimidade com Deus, busque cultivar mais essa oração, ter muito mais intimidade, oração, e na oração você tem um pouco mais de intenção de ter uma oração de recolhimento. Eu recomendo para vocês um livro que Santa Teresa cita, que é esse livro aqui, Terceiro Abecedário Espiritual. Essa edição aqui que eu tenho, que eu gosto muito, é da Cultor de Livros, escrito por Francisco de Osuna. Ele foi um livro que Santa Teresa ganhou do tio dela, e que ela leu e fez muito bem. E ele ensina aqui oração de recolhimento, oração meditativa, oração de ação de graças, que essa oração que Santa Teresa recomenda para as segundas moradas. A gente aprender a fazer uma oração de recolhimento. Uma oração onde a gente vai se recolhendo interiormente, aprendendo a silenciar. Porque no silêncio Deus habita. No silêncio Deus fala. No silêncio da nossa oração pessoal, Deus fala. Através da oração mental, da oração do recolhimento. Lembrar, pensar quem eu sou, lembrar diante de quem eu estou e o que eu estou falando para ele. Eu não vou ficar falando igual papagaio sem pensar no que eu estou falando, mas eu vou ter consciência, e eu vou ter consciência do meu silêncio. O silêncio é a linguagem do céu, e é nele que Deus vai falar, como um trato de amizade mesmo, como Santa Teresa diz. Eu falo, mas eu silencio para ouvir o meu amigo. E o meu amigo vai falar. Com certeza o meu amigo vai falar. Então, um esforço para uma oração de recolhimento nessa segunda morada, é o que Santa Teresa recomenda. Já essa oração de recolhimento interior, organizando a sua vida espiritual, organizando esse espaço que te favoreça o silêncio. Por fim, eu tenho uma dica para te dar. Além de escolher o lugar, além de escolher o horário, aquilo que você vai usar para rezar. Por exemplo, você pode começar a rezar com esse livro, você pode começar a rezar com o Castelo Interior, ou com o Caminho de Perfeição de Santa Teresa, o Evangelho do Dia, um caderninho para você anotar. E nos momentos de silêncio, eu recomendo um tipo de música que pode ajudar muito quem está no começo. Eu já falei algumas vezes dessas músicas em homilias, em palestras, que eu gosto muito, e eu recorro a elas até hoje, que são chamadas de Soaking Music. Eu vou passar um link de algumas como sugestão, e as líderes das células de vocês vão passar para vocês. Que são músicas mais ou menos instrumentais, mas que te ajudam a rezar. Não tem letra, é só melodia. Então elas vão te ajudar a se concentrar, a silenciar. Não é esvaziar a mente. Quando a gente reza, a gente não esvazia a mente. Isso não existe. A gente vai ter consciência. Eu sou o Padre Lucas, eu sou filho de Deus e eu estou diante de Jesus agora. Ele está bem aqui.
O que eu vou falar para ele? O que eu vou dizer para ele? O que eu preciso expressar para ele? E eu preciso também silenciar para ouvi-lo. Esse tipo de música do Soul Music ajuda muito nisso. Então, vou passar um link para ajudar vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham uma boa partilha, um bom encontro, uma boa oração e um pedido hoje também. Quero que vocês hoje se reúnam e rezem umas pelas outras. Ponham as mãos, pedindo pela vida de oração umas das outras. Orando mesmo, Jesus, dê a decisão para que essa minha irmã esteja na segunda morada, lute e fique nela. E não desista nunca de rezar. Nunca, 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 nunca. Então, que o Senhor